Brenner já está no Rio de Janeiro, desembarcou na madrugada. Inestrosa chega na madrugada de domingo, de sábado para domingo. Domingo tem jogo com o Boa Vista, equipe reserva. Cláudio Spinelli foi oferecido ao Vasco da Gama, tudo isso e muito mais agora. Fernando Diniz faz um trabalho convincente, é o tema principal do nosso vídeo. Você demitiria o Fernando Diniz? Dá para dar uma chance para ele? 2026 vai ser diferente com os reforços? Eu quero ler a sua opinião. Se tiver a função hype aqui, hype o vídeo, vamos embora, vamos juntos falar sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, o atacante Brenner, que veio da Udinese, da Itália, desembarcou na madrugada de hoje, já está no Rio de Janeiro, vai fazer exames médicos e será anunciado pelo Vasco da Gama. Mais novo reforço para a temporada 2026. Jogador que chega com a função de ser o camisa 9, inclusive eu daria esse número para ele. Ah, mas é o Matheus França que usa. Daria o número 9 para ele, atacante, que vai ser a nossa referência neste momento. Ontem, o pessoal da Atenção Vascaínos trouxe a informação de que o Cláudio Spinelli, bom atacante do Independente Del Valle, com quem tem contrato até 2027, teria sido oferecido ao Vasco e o Vasco analisa essa situação. Não consigo confirmar a informação, mas passo aqui e dou a fonte, como tem que ser o jornalismo, a quem trouxe essa notícia, né? Seria uma boa, né? Acho que ele seria uma boa opção para o Vasco da Gama, principalmente que deu muito trabalho para o nosso time na Sul-Americana, né? Inclusive fez gols na gente. Em relação ao Inestrosa, ele desembarca na madrugada de domingo, de sábado para domingo, para fazer exames médicos, depois ser anunciado pelo Vasco da Gama como o mais novo reforço do time, né, para a temporada 2026, incorporando o setor de ataque. Mas o Vasco não vai parar por aí. Um lateral esquerdo, um lateral direito não está descartado, um volante, são posições que o Vasco está no mercado ainda em busca de qualificação do elenco, até porque há um entendimento de que os nossos laterais têm caído de rendimento desde o fim do ano passado, mesmo com a convocação e pós-convocação, Paulo Henrique não voltou a ser aquele jogador que nós estávamos acostumados. O Lucas Piton não tem feito boas atuações, vem de um problema de joelho, mas não vinha fazendo no fim da temporada passada, então o Vasco quer qualificar os setores até para gerar a concorrência e o incômodo, porque Paulo Henrique e Lucas Piton, por exemplo, estão sentados na vaga de titular. Ninguém incomoda. Podem se machucar, suspensão, mas eles voltam sempre como titulares, né? Contam com prestígio, contam com a confiança do Diniz, mas é bom ter aquele jogador para incomodar. Mas tem o Puma. É pouco. Puma atua dos dois lados, mas é pouco, né? E ter um lateral esquerdo seria muito bom. Eu li, não sei quem publicou, Diogo Barbosa está no Fortaleza, é brincadeira, né? Aí, para trazer o Diogo Barbosa, você já tem o Vitor Luiz. Não faz nenhum sentido, né? Esse tipo de negociação. Bom, time enfrenta o Boa Vista domingo, 8h30 da noite, com equipe mesclada, que eu espero ter um pouco, um jogo um pouco melhor do que foi contra o Nova Iguaçu, que foi de chorar, foi de sangrar os olhos. Contra o Flamengo também não mudou muito sentido, né? O cenário mesmo com a equipe titular. Aliás, é sobre esse tema que eu vou falar, o trabalho do Diniz, que é muito ruim na minha avaliação, em termos de aproveitamento, de resultados. Temos alguns bons resultados, mas antes eu quero dar uma dica para você super especial. Gente, olha aqui, trouxe para os Estados Unidos porque o dia a dia fica muito mais confortável quando a gente veste Insider. Estou colocando para você aqui, olha, a Insider resolveu ficar maluca nesse mês de janeiro. Então, até o final do mês, você vai ter aí 20% para você se divertir com a Insider. Se você já é um cliente recorrente, então você tem 10%. Então você não vai perder essa oportunidade, porque o seu dia a dia fica muito mais prático quando você acorda, já veste Insider, vai para sua academia, para sua reunião, para o seu dia a dia, sai na noite, você tem qualidade, praticidade, veste muito bem. A tecnologia Tech T-Shirt é ideal para o seu dia a dia. Então clique no site da Insider, vou deixar o meu link aqui para você dar aquela moral. Se é a primeira vez, 20% para você. Já sou cliente, Azevedo, 10% sempre. Para Insider, eu visto e me amarro, porque as roupas encaixam no corpo. Elas são feitas para você. Durabilidade, conforto, praticidade, tem nome. Insider.
Bom, vamos falar do Diniz, né? Em qualquer situação, ou qualquer que fosse o outro treinador, que o presidente do Vasco, o diretor técnico, não morressem de amores e tivesse uma verdadeira adoração pelo modelo de jogo, pela proposta de jogo, já teria sido demitido. Os números são muito ruins do técnico Fernando Diniz, que tem 19 derrotas. Isso mesmo, 19 derrotas em 46 jogos. São números pouco expressivos. Um aproveitamento pouco superior a 40%, na casa de 41%. O Vasco fez uma péssima campanha na reta final de Campeonato Brasileiro, despencou, terminou ali quase numa zona de rebaixamento, fez uma força terrível. Na Sul-Americana, ok, que ele tinha chegado já num período ali que não dava muito para fazer muita coisa, mas o time fez papelões dentro da competição. Na Copa do Brasil, claro, fez a gente sonhar, chegamos à final e tal, mas não fez uma grande atuação no Maracanã para conquistar o título. Fora que o time, nos últimos 15 jogos, pasmem, só tem 3 vitórias. Vamos somar todos os jogos do ano passado até chegar aqui. 15 jogos. Os 3 dessa temporada e 12 do ano passado. Só tem 3 vitórias. Maricá, o Fluminense no primeiro jogo da semifinal e aquele 5-1 no Inter. São números ridículos. Ridículos. Ah, mas o time joga bem em alguns jogos. O Vasco não é envolvente, o Vasco não é dominante, o Vasco não é mandante em cima do seu adversário, o Vasco não se impõe. Ah, mas tem uma saída de bola legal. Ok. E aí? Já imaginou se o técnico adversário não coloca a marcação lá em cima e deixa o Vasco trocar passes? E a partir da intermediária para trás ele começa a dar aquela pressão? Porque tudo que o time do técnico Diniz quer é você marque alto para que ele saia pelos lados, num futebol mais associativo, com as peças se aproximando, para encontrar o espaço nas costas de quem avança a marcação. Se o técnico começar a baixar um pouquinho o bloco, intermediária para dentro do meio-campo, fizer a marcação, o time do Vasco não tem capacidade de empurrar o adversário. Ele não é dominante. Ah, mas foi contra o Santos, foi contra o São Paulo, contra o Internacional. Quem mais? Quais foram os outros jogos que o Vasco mandou na partida, botou debaixo do braço e comandou? O técnico Fernando Diniz faz um trabalho muito mais ou menos, mais para menos do que para mais. Ah, mas a cobrança sim, Fábio, legal, mas não tem surtido efeito. Não adianta à beira do campo o Diniz fazer ter toda aquela reação. Ela é bacana, mas ela não está sendo refletida em campo. Quer um exemplo? Por que o Felipe Coutinho é o capitão do Vasco? Ele tem perfil para ser o capitão do Vasco? Não, zero. Quem deveria ser o capitão do Vasco é o Fernando Diniz. O perfil do Fernando Diniz, explosivo, de ir para cima. Coutinho não. Tem uma confusão, ele vai ali, conversa com o árbitro e tal, fica aborrecido, aí sai. Não tem perfil de capitão Felipe Coutinho. Apontem para mim em qual time ele jogou e foi o capitão. Pode ser um líder técnico. Não tem sido sempre, mas de vez em quando é. Agora, quem tem o perfil nesse elenco para ser capitão do time? Léo Jardim? Ruim botar o goleiro de capitão, né? Porque você tem que falar com o juiz durante a partida, então não vale. Paulo Henrique não tem, Cuesta, Robert Renan, Piton, zero. Barros, não. Thiago Mendes, pode ser. Coutinho, não vejo. Andrés Gomes, Nuno, Brenner e Nestroza vão chegar agora. Thiago Mendes. É o único que eu enxergo nesse time com o perfil mais de falar, ali com a arbitragem, de se impor, como era o Verratti. Isso faz uma diferença. Os números do Diniz, de novo, são muito ruins, muito ruins. Coloquei aqui embaixo para você, comigo, observar, 19 derrotas, tem mais derrotas do que vitórias. Qualquer outro treinador teria sido demitido, mas o presidente e o diretor técnico, em especial, eles adoram a pessoa Diniz. Eu gosto muito do Diniz também, mas eu estou analisando o trabalho, o que eu vejo. Ah, mas os treinamentos você não acompanha, Azevedo, são sensacionais. O Diniz trabalha 48 horas por dia, 365 dias por mês, 422 mil dias por ano. Ok, legal. É o que se espera de um profissional, que ele se entregue. Mas os resultados em campo? O aproveitamento, o rendimento. Ah, mas lembra aquele jogo que o Vasco saiu envolvendo, trocou passe um minuto e fez o gol? Legal. Quantos jogos a gente viu isso do Vasco? O Vasco foi um time dominado. Contra o Flamengo foi ridículo. O único chute foi para fora. Ah, não, teve a bola na trave, estava impedimento, não valeria o lance. Ah, mas isso não é parâmetro. Porra, mas qual é o jogo que é parâmetro? Quando é o titular ou quando é o reserva?
Gente, nos últimos 15 jogos, o Vasco tem 3 vitórias. Não vou nem pegar o retrospecto direto de um confronto com o Flamengo. Que nos últimos 35 jogos, o Vasco tem 2 vitórias. Isso é a coisa mais ridícula que eu posso falar. Mas, trabalho do Diniz. Qual é a nota que você dá? Eu quero ler aqui. Eu antecipo a minha nota. Nota 5. 5 passa de ano? Em qual colégio? Nenhum. Vai para a recuperação. Com esse futebol, com esse aproveitamento, repete de ano. Será que a gente quer repetir de ano? Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.